Vamos voltar aqui no estúdio, a gente está com Ivo Herzog, filho de Vladimir, presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, Ronald Sclav, que é jornalista, professor e que atualmente pesquisa a obra em vida de Vladimir Herzog na revista Visão, onde Vladimir trabalhou por 10 anos até 75. Ronald, a gente falava sobre essa questão das reportagens de fôlego. Eu tenho essa curiosidade também. No Brasil, ainda são feitas essas reportagens de fôlego, inclusive a gente vive nesse momento essa questão da Vaza Jato, das reportagens do Intercept, que tem sido ditas que são reportagens investigativas, que há muito tempo não se fazia isso aqui no Brasil. Como que você faz essa comparação com o que era feito ali naquele momento e o que é feito hoje em dia? Nós perdemos o fôlego, né? Eu acho que definitivamente o que se faz no jornalismo brasileiro não era isso. Essa matéria que o Marcum lembrou é uma matéria muito interessante, está mergulhada sobre nela. TV Educativa. TV Educativa. Ela é de setembro de 1970 e o Vlado, ele resgata todas as iniciativas até aquele momento de tentativas de teleeducação no Brasil. Tentativas que aconteceram no Nordeste do país, que eram desconhecidas do grande público. Ele passa por experiências internacionais da Itália, do Reino Unido, onde ele estudou e trabalhou no momento anterior. Ele ouve analfabetos adultos que estavam tentando participar daquela tentativa de processo, e ele conclui, por A mais B, isso não é uma coisa assim, um chute jornalístico, uma opinião solta, não, ele conclui o seguinte: que se aquele plano do ministro Passarinho de teleeducação fosse adiante, ele conclui que era mais barato, por exemplo, você pagar um professor particular para cada analfabeto adulto, ou então mandá-los estudar em Paris. Quando eu falo de profundidade jornalística, eu estou falando nesse nível de análise. Sim. É uma matéria que eu via fontes do Ministério da Educação, da equipe do Passarinho, mas tinha gente do Ministério do Planejamento falando. Na mesma edição, inclusive, ele dava um furo de educação vindo do Ministério do Planejamento sobre um outro plano ligado à PUC e a uma área de excelência que ia ser criada na PUC do Rio de Janeiro. Mas isso é só para exemplificar o que é isso que você me perguntou da tal da profundidade, né? A profundidade é não ter preguiça de apurar, como bem disse o Marcum, de fazer jornalismo como deve ser feito, de não ter preguiça e de ter também veículos que apostam nisso. A gente está numa crise estrutural da comunicação no Brasil e no mundo, e a aposta nesse jornalismo de profundidade praticamente não existe mais. Sim. Né? Ainda existe um pouquinho. Eu concordo que acho que dentro da grande mídia a gente realmente não encontra mais, mas, por exemplo, tem um grupo que eu inclusive apoio via cartaz também, coletivo, que sim. É a Pública. Sim, a Pública. E só sobre a Amazônia mesmo, eles têm 4 grandes reportagens de jornalismo investigativo, então quem quiser conhecer um pouco mais fora desse momento midiático é só visitar o site da Pública. Mas é muito nessa questão. E isso tem a ver, eu acho que com duas questões. Uma é a questão temporal do jornalismo, né, que antigamente tinha horário de fechamento, agora toda hora é hora de fechamento com a internet. Toda hora, né? Enfim, E com uma questão econômica que a grande mídia não consegue mais ter a receita que tinha antes, está enxugando as redações e exigindo uma produtividade muito maior. Então, não tem na grande mídia, nessa mídia tradicional que tem que estar todo momento atualizando o site na internet, não tem mais condições de você pegar um profissional e colocar ele para fazer durante 2, 3 semanas uma grande reportagem. Sim, uma ele tem que fazer 30 reportagens nesse período. Vai desmembrando, inclusive, e colocando, soltando né? tudo. E aí perde muito, que aí acho que até tem uma outra pauta interessante, eu também não conheço em detalhes, que foi o papel do meu pai como professor de jornalismo, né? Que ele colaborou na FAP e na ECA. E eu conheço pouco também, como nessa própria exposição, mais da metade do material sobre a vida do meu pai eu não conheço. Mas ele era uma das exigências do bom jornalismo que ele dizia que você tinha que ir nas fontes, procurar, ouvir os dois lados, preservar a fonte, como ele colocou bem, mergulhar, aprofundar a matéria, né? Sim. Para que você faça uma coisa que realmente permita a pessoa que lê, a pessoa que ouve, a pessoa que vê,
agregar o seu conhecimento e colaborar para o contínuo evolução do pensar do indivíduo. Sim. Né? Você comentou sobre não conhecer o material todo que está em exposição, e inclusive não conhecer detalhes da vida do seu pai, o que é perfeitamente normal. Tem alguma coisa que te surpreendeu? Você falou do áudio da carta, na verdade, mas tem algo que te surpreendeu? Na realidade, ainda não consegui ver a exposição direito, porque eu tive no dia da abertura e passaram mais de 900 pessoas. Segue até dia 20 de outubro, você tem tempo. Não, eu vou lá mesmo, eu vou. O meu irmão que mora fora esteve lá nessa terça-feira, ficou mais de 2 horas percorrendo a exposição. Tem dezenas de cartas que eu quero olhar com calma, essa coisa toda. Eu acho que tem uma coisa muito bonita, que eu já tinha ouvido falar, o meu filho conhece, mas eu não conhecia, que é uma carta do meu avô, o pai do meu pai, contando a fuga deles da Europa durante a invasão nazista, a fuga da Iugoslávia, né? Indo primeiro para a Itália e depois para o Brasil. Essa carta está lá, tem ela escrita e tem ela narrada. É uma coisa assim, muito impressionante, eu acho que merece uma leitura. Eu li ela agora de manhã, porque ela também está num livro da Trude Landau. E ela faz, você começa com... Primeiro assim, eu acho que assim, a exposição desmistifica meu pai. Porque quando fala em Vladimir Herzog é uma coisa sem forma, sem cor, é uma referência. Sim. Mas não... Eu acho que a exposição traz ele para o planeta Terra, mostra a cara dele, o que ele fazia, como é que ele escrevia, tem cartas originais dele, né, com anotações, essa coisa toda. E quando você lê a carta do meu avô, que depois é completada pela minha avó, a segunda parte da carta, dessa narrativa, você vê o terror que eles passaram. Sim. Quando começa a invasão da Iugoslávia pelos nazistas, uma vizinha da minha avó, a casa vizinha, começa bombardeios, ela vai se esconder no porão e morre, porque cai uma bomba e morre soterrada ela e o neto, né? Então, assim, a gente já viu isso em filme, mas em filme a gente não tem a empatia que tem quando é alguém da sua família que estava passando por isso. E todo o processo de fuga, de se esconder aqui, se esconder ali, o medo... o meu pai com 7, 8 anos sendo questionado pelo um V que tinha numa camisa dele, porque ele estava na Itália com o nome de Aldo, porque Vlado era um nome eslavo, então ele se chama Aldo, e alguém pergunta para ele, por que tem um V na sua camisa? E ele imediatamente fala assim, porque ela é emprestada do meu primo Victório. Com 7 anos, ele sacou isso na hora. Né? Aí você começa a entender por que isso responde muito de por que ele trabalhou do jeito que ele trabalhou e por que era absolutamente averso a qualquer forma de violência. Inclusive, ele condenava a luta armada. Sim. Né? Ele condenou a luta armada e ele, quando se fala dessa questão do comunismo, ele se associa ao Partido Comunista, que existiam 2 organizações bem estruturadas em São Paulo que faziam um combate à ditadura de maneira política e não de maneira de violência, usando a força. Uma era a Igreja Católica, de Dom Paulo Evaristo Arnes, ele era judeu, e outra era o Partido Comunista, que não era o PCdoB, era o PCB, é muito diferente. Esse ser que hoje preside o país, e isso é uma das coisas que mais me revolta, ficar com esse discurso que deixa as pessoas, que aumenta a ignorância das pessoas, dos comunistas. O que é ser comunista? Acho que nem ele sabe o que é ser comunista, né? Mas fica se vendendo como se fosse uma peste negra. É uma bobagem sem fim. O partido mesmo dele pode ser chamado de comunista, porque é Partido Social Liberal, Socialismo, Stalin, né? O SSR, União Socialista das Repúblicas Soviéticas. Então eu acho que o nosso presidente era muito próximo a Stalin. Fica falando que o nazismo era um movimento de esquerda, essa coisa toda. Quando o Macron fala que meu pai estaria indignado, ele estaria muito indignado. Mas ele estaria muito indignado por ver esse desrespeito à história, não só do Brasil, mas da história do mundo. Sim. Tem um detalhe da exposição, você falou sobre trazer, de mostrar o Vlado do planeta Terra, né? Tem um detalhe que é muito conhecido da história, que é a foto icônica que, enfim, que foi divulgada pelo Exército na época, pelos militares na época, do assassinato e, bom, enfim, com uma versão de suicídio. E essa foto ficou de fora dessa exposição. Por que ficou de fora? Você tem filho? Eu tenho filho. Você gostaria de ver uma foto dele
De jeito nenhum. Próximo tema. É isso. Você, no teaser mesmo, fala sobre Herzog estar fazendo, nesse momento, cinema. A gente falou até com o Marcum, brincou de fazer esse exercício de imaginação do que ele estaria fazendo no jornalismo, mas você acredita que ele estaria fazendo cinema nesse momento? Acho que ele estaria fazendo internet fazendo outras também. Coisas, usando essas multimídias, né? O Sérgio Gomes, que tem até um pouco da fala dele naquele teaser que vocês passaram, sempre diz que meu pai talvez tenha sido uma das primeiras pessoas multimídias, né? Que ele trabalhava com essas diferentes coisas, mexia muito com fotografia e tal, e cinema. Eu acho que ele teria feito muito cinema, muito com essa pegada de mostrar de uma maneira com muita autenticidade, com uma assinatura muito própria dele, muito forte. Ele era realmente um apaixonado por cinema. A maior parte dessas cartas que a gente encontra na exposição é ele conversando com cineastas do mundo todo, né? Eu não sei se estaria, né? Porque agora não pode, né? Você só pode fazer cinema não tem mais Ancine agora, você só pode fazer se o presidente concordar com a temática. Então, e ele estaria fazendo um cinema social, inclusive. Então, talvez ele tivesse, estaria sendo bastante questionado. Inclusive, o que seria esse cinema social, Ronald? Tem ideia? Seria um cinema muito cuidadoso, viu? Porque você sabe que até as matérias da visão sobre o cinema tem uma característica que revelam esse Vladimir Herzog apaixonado pela sétima arte, que quando ele falava sobre um filme, ele falava, por exemplo, a quantidade de câmeras que foram utilizadas, ele dizia da estrutura por trás das câmeras, ele não se limitava ao que normalmente o jornalista se limita a falar sobre o filme, que é a temática, a atuação, de qualidade da direção do ator A, do ator B, não, ele ia na coisa, já tinha ali alguém mais interessado, ou interessado por um cinema que ia além do comum do assistir, né? E eu acho, respondendo a tua pergunta, né, esse cinema social passaria por essas temáticas que o apaixonavam. Eu acho que passaria um pouco pela temática da educação, eu arrisco, né, é um palpite, claro, mas eu acho que educação ia ser um tema que ele trataria com carinho. Eu acho que essa preocupação com a educação, poucos jornalistas na história do Brasil e jornalistas de cultura tiveram como ele teve. Eu acho que seria um tema importante na vida do Vlado. Eu acho que ele marcaria o jornalismo de uma forma muito mais contundente, se tivesse sobrevivido, na parte de educação. Eu acho que seria importante. Porque a produção da visão em termos de educação é surpreendente. É surpreendente. Uma pena que a gente tenha perdido essa linha de continuidade. A revista ela é vendida depois para o Henri Maxud, enfim, e se perde, né, o jornalismo. Mas eu acho que era por aí. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.